E aí galera, beleza? Eu sou o PV e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que não tem um roteiro, não tem algo específico ali preparado para me falar para vocês, mas tem uma mensagem e eu espero que vocês entendam até o final desse vídeo. Nos dois primeiros vídeos que eu fiz e que já postei aqui esse ano, eu expliquei um pouco do meu sumiço aqui desse canal, expliquei o porquê que eu não consegui dar continuidade a esse projeto, que é um projeto que eu gosto muito. E no primeiro vídeo eu expliquei bastante realmente sobre isso que aconteceu no ano passado, nos últimos tempos, que eu não consegui dar prosseguimento a esse canal. O segundo vídeo já foi um pouco mais falando algumas coisas que eu adotei para conseguir evoluir um pouco e conseguir dar continuidade aos projetos e às coisas que eu coloco para mim mesmo. Então o segundo vídeo foi uma mensagem, uma dica para vocês que porventura possam estar passando pela mesma situação. E esse vídeo também é uma dica, e eu acho que vai ser um vídeo bem rápido, porque é uma dica em específico. Ela é bem importante e ela tem me ajudado bastante. Então vamos ao contexto. Eu expliquei para vocês nos outros vídeos que eu não conseguia dar constância àquilo que eu queria fazer. Muitos projetos, muitos planos que eu queria ali, coisas que eu queria fazer, não conseguia dar continuidade, não conseguia ser constante, não conseguia prosseguir com aquilo. No início eu acabava me perdendo, me perdia em ideias, porque eu tinha muitas ideias, eu tinha muitos planos e fazia muita coisa, e queria fazer muita coisa e muita coisa ao mesmo tempo, e não conseguia. Acabou que eu pegava tudo aquilo que eu tinha armazenado, que eu tinha de ideia, e queria fazer tudo e não fazia nenhum. E nisso acabava que eu perdia essas ideias, que eu me perdia e não dava prosseguimento em nada. O que eu quero explicar com isso? Hoje em dia, a nossa mente ela funciona de uma forma muito mais rápida, acelerada. A gente tem muita informação ao mesmo tempo, a gente pensa em muita coisa ao mesmo tempo, porque hoje em dia a gente consegue assimilar muita coisa ao mesmo tempo por conta da informação que chega rápido. A gente está sempre com o celular na mão, a gente está sempre de olho na internet, ali com o computador, um tablet, e a gente está sempre de olho ali em tudo, em informação, entretenimento, e seja o que for, a gente está sempre de olho nisso. Então nosso cérebro ele acostuma a ter muita coisa ali ao mesmo tempo. Só que às vezes a gente não para descansar ele, a gente não para relaxar ele, para que tudo aquilo que a gente obteve de informação e tudo aquilo que a gente obteve durante o dia ali, que o nosso cérebro processou, a gente não dá esse tempo para ele relaxar e para ele meditar naquilo, para ele repensar naquilo que veio para ele. Então, com tudo isso, a gente acaba ficando muito acelerado. E aí, muitas das vezes, vem crises de ansiedade, né? E essas coisas assim. E a gente acaba que a gente se perde em muitos pensamentos e em muitas coisas e informações demais, e a gente se perde. E isso afeta a nossa rotina, afeta o nosso dia a dia. Eu não estou falando de modo geral, mas eu estou falando o que acontece com muitas pessoas. E aí vem a procrastinação, e aí vem as questões das tarefas não cumpridas, porque a gente não consegue parar para se concentrar em algo, a gente não consegue parar para de fato dar atenção para uma coisa só. A gente sempre dá atenção para uma coisa, mas junto com outra, e a gente está fazendo uma coisa com o celular na mão, fazendo outra, e a gente dá atenção para uma pessoa aqui virtualmente, não dá atenção para uma pessoa que está presencialmente com a gente. Então acontece muito isso. E entrando agora no meu caso, como eu falei para vocês, são coisas que eu tenho adotado para minha rotina, porque exatamente isso acontecia comigo. Eu não conseguia parar, dar atenção para uma coisa, não conseguia parar e me concentrar em uma coisa, seja no meu trabalho, seja em algo que eu estava estudando, seja em alguma coisa que eu estava lendo. Eu não conseguia, era o tempo todo informação atrás de informação. E eu pegava uma informação aqui, jogava no meu cérebro, pegava outra, jogava. No final do dia eu tinha muita informação, não conseguia pensar em todas elas, e acabava que eu ia dormir já pensando em coisas que eu ia fazer no dia seguinte, informações que eu precisava somente para o dia seguinte. Então eu não conseguia parar e fazer as minhas tarefas, fazer ali o que eu precisava fazer no meu dia, o que eu tinha que fazer. E foi quando eu falei para vocês nos vídeos passados que virou a chave, que eu entendi que eu precisava me organizar, eu precisava de uma rotina, eu precisava ter agendado o que eu ia fazer e precisava
treinar o meu cérebro para ele se concentrar apenas nas tarefas que eu colocaria para ele, nas tarefas que eu tivesse ali agendada para fazer, e não outras coisas que não eram nem para agora, é só para adiante, no futuro, no dia seguinte e por aí vai. Então uma das coisas que eu fiz foi algo que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi um planejamento. Planejamento da minha semana, planejamento do meu dia, criar uma rotina, ver as tarefas que eu precisaria fazer naquele dia, naquela semana, e colocar tudo isso de fato no papel, colocar tudo isso escrito, ou então agendar no celular, mas colocar aquilo ali para mim ver, para mim olhar e entender, eu preciso fazer isso e isso, e depois isso e depois isso. E esse vai ser o meu dia, nada além disso. Se eu acontecer de aparecer alguma coisa diferente, tal, eu vejo ali se é importante ou não, e incluo. A ideia era não focar em coisas que não eram prioridades agora, coisas que eu só devia pensar no futuro, coisas daqui a semanas, meses, daqui a dias. Então era basicamente isso. E foi quando eu falei para vocês, e essa dica entra junto com a dica passada, do vídeo passado, que foi sobre anotações, sobre escrever, sobre colocar pensamentos no papel, sobre colocar aquilo que você está sentindo ali, ou então informações no papel, porque a escrita, ela ajuda o nosso cérebro a processar aquilo, o nosso cérebro mentaliza tudo que a gente está escrevendo, então a gente fixa de fato aquilo, não é como uma informação jogada apenas aleatoriamente, que a gente obtém através de um celular, que a gente obtém através de um computador, de um tablet, ou que a gente escreve, porque é o mesmo movimento, a gente está escrevendo, a gente pode estar fazendo várias coisas diferentes, a gente está digitando, mas o nosso cérebro está processando o mesmo movimento, que é de mexer na tela de um celular, de um computador, no teclado de um computador, de um tablet. Então, a escrita entrou bem aí para me ajudar. E como eu falei para vocês, criar a rotina, criar o planejamento semanal, porque assim eu iria conseguir treinar o meu cérebro para ele se concentrar dia após dia somente no que ele precisava fazer naquele dia, somente no que eu precisava pensar naquele dia, nas informações que eu precisaria obter e guardar comigo para aquele dia. Eu mostrei para vocês no vídeo passado alguns cadernos que eu tenho, e um deles é esse aqui. Esse aqui é um caderno somente para planejamento, é um caderno onde eu guardo algumas ideias, onde eu guardo alguns pensamentos também, só que não é o foco. Ele é um caderno de fato para planejar. Nele eu planejo o meu mês, eu planejo os meses futuros, eu planejo a minha semana, eu planejo o meu dia, e isso não é regra, não é, por exemplo, eu vou planejar o meu dia assim, tal horário eu vou fazer tal coisa, tal horário tal coisa, tal horário tal coisa. Não é mais ou menos isso, não é basicamente isso, porque eu não coloco horários para eu conseguir adaptar tudo que eu preciso fazer no meu dia livremente. Não coloco uma regra em específico para aquilo, para eu não me embananar, para eu não me atrapalhar. Só que eu coloco tarefas, eu coloco sim tarefas, o que eu preciso fazer. E são tarefas que eu classifico por ordem de prioridade. Então, se em um dia específico eu tenho algo específico para fazer, que eu tenho que fazer naquele dia, essa vai ser a prioridade. E eu coloco lá, tarefa, fazer tal coisa. E isso vai ser a prioridade. Quando eu acordar no meu dia, que eu olhar aqui, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou tentar fazer logo aquilo. A partir do momento que eu completei aquilo, eu dou um cheque, passo para a próxima tarefa. E a ideia também disso é a gente conseguir recompensar o nosso cérebro por tudo aquilo que ele vai fazendo de maneira correta. A gente recompensa não só o nosso cérebro, o nosso corpo. Nós nos recompensamos. Por quê? Porque a cada tarefa que a gente coloca lá, escrita, e que a gente completa, a gente se sente melhor. A gente pensa, poxa, hoje eu fui produtivo, eu consegui fazer isso. Então eu fiz tal tarefa, deu um cheque. Fiz outra tarefa, dou um cheque. Fiz outra, dou um cheque. No final do dia eu olho, cara, hoje foi produtivo, hoje eu consegui fazer isso, isso e isso que eu tinha programado para me fazer. E pronto. E aí eu me sinto melhor. E aí no dia seguinte a mesma coisa, eu já tenho as tarefas do dia seguinte, já vou partir para elas. Mas quando não existia isso, quando tudo ficava na mente jogado, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, a gente, pelo menos eu, não sabia nem por onde começar, eu não sabia nem
o que fazer primeiro, o que eu tenho que fazer, o que eu faço isso, eu faço aquilo. Aí eu começava a fazer uma coisa, parava, partia para outra, e aí me distraía com um entretenimento, com um celular, com alguma coisa. E aí aquelas tarefas que ficaram tudo ali jogadas, ficavam por lá, acumulavam, aí eu ia para o dia seguinte, ia para a semana seguinte, e nada era feito. Então, quando a gente tira esse tempo para primeiro organizar o que a gente precisa fazer, planejar as tarefas, planejar a semana, planejar o dia, a gente consegue jogar cada coisa ali para um lugar e isso não vai ficar mais bagunçado na nossa mente. A nossa mente vai conseguir entender o que está acontecendo e ela vai ser treinada para ser organizada. Então a gente completa uma coisa e depois outra. E no final tudo foi completado e a gente está ok, tudo foi feito, as nossas tarefas estão cumpridas. E isso vai desembolando o nosso cérebro, isso vai tirando aquela fiação toda embolada, tirando aquele ninho de gato, enfim, vai tirando isso e o nosso cérebro vai ficando mais limpo, a gente vai ficando cada vez mais tranquilo. E essa questão das informações soltas, das informações que chegam, a gente vai conseguindo ponderar, a gente vai conseguindo ali organizar elas a partir do momento que elas chegam, porque as informações que são necessárias, as tarefas, aquilo que eu preciso fazer, tudo que é necessário já está organizado. Então as informações que chegam depois disso, a gente vai conseguindo aos poucos organizar elas. Isso acaba que torna o nosso dia muito melhor, o nosso dia fica bem mais tranquilo, bem mais produtivo e fica bem mais leve também, porque a gente não fica preocupado o tempo todo com o que tem que fazer, porque tudo já está planejado, tudo já está organizado, só basta a gente ir e fazer por coisa. E uma coisa bacana também é porque quando a gente organiza dessa forma, um embaixo do outro, um ali atrás do outro, para fazer um de acordo com o outro, a gente se sente mais leve e aquilo parece ser muito mais tranquilo de fazer. Às vezes a tarefa pode até ser uma tarefa pequena, algo simples, algo pequeno, só que como está embolado com um monte de outras coisas, a gente não faz porque a gente tem preguiça de ir fazer aquilo por pensar que aquilo é algo grande, algo que vai dar trabalho, e às vezes não é, às vezes é uma coisa pequena. Então quando a gente vai alinhando isso, quando a gente vai tirando esse embololô todo e vai jogando uma coisa em cada lugar, em cada horário pra gente fazer, a gente vê que são tarefas pequenas, e aí a gente cumpre uma tarefa pequena, depois cumpre outra tarefa pequena, depois mais uma. No final do dia a gente cumpriu várias tarefas que estavam pendentes, de uma forma simples, a gente nem sentiu, a gente nem se deu conta que fez tudo aquilo, mas foi fazendo. E aí o dia foi totalmente produtivo. Então a dica para vocês é essa, né? Essa questão da organização. Como eu falei, não precisa ser, vou ter minha vida controlada, minha vida vai seguir dessa forma, eu faço isso tal dia, isso tal dia, isso tal dia, não vou mais fazer nada se não tiver na minha agenda ali, não vou mais fazer nada se não tiver na minha lista de tarefas. Não é isso. Não é isso porque a agenda ali, o planejamento, ele não é fixo, ele não é preso. Eu posso colocar várias tarefas para me fazer na segunda-feira, mas pode ocorrer de eu não conseguir cumprir todas. Uma tarefa em específico eu não consegui cumprir e aí o que vai acontecer? Eu só vou migrar essa tarefa, jogar ela para um outro dia da semana, ou se ela não for tão importante assim e os outros dias já estiverem completos, posso jogar ela para a semana seguinte ou para dias seguintes. E isso acontece muito porque a nossa vida ela não é certinha. A gente vai ter ocorridos, a gente vai ter imprevistos que vão acontecer de última hora. Eu preciso sair, vou precisar resolver uma coisa agora, não vou conseguir cumprir a tarefa que eu tinha colocado para agora. Tudo bem, quando chegar, se der eu cumpro, se não der, jogam para o outro dia. E isso vai acontecendo ali aos poucos, vai acontecendo. Só que ainda assim a gente vai ter nessa organização. Não é mais a mesma coisa de ficar tudo jogado, tudo embolado, informações soltas. É tudo certinho agora. E como eu falei, não precisa ser horários, você não precisa botar horários específicos. Eu não coloco horários específicos para eu cumprir tal coisa. Eu boto tal coisa, de tal horário até tal horário eu tenho que cumprir tal coisa. Não é isso. Porque, como eu falei, imprevistos acontecem, eu vou me atrasar para fazer uma coisa, às vezes eu tenho uma tarefa logo pela manhã, eu acordo um pouquinho mais tarde, já tomou o espaço daquela tarefa. Então, se eu deixar tudo programado por horário, aquela tarefa foi tomada espaço, eu não vou conseguir cumprir ela no tempo que resta. Então, eu vou
vou acabar tomando o tempo da próxima tarefa e assim vai embolar tudo de novo. E eu não quero isso. Então é por isso que eu só boto as tarefas e vejo de acordo com o meu dia. Essas tarefas todas eu consigo cumprir nesse dia e com folga. Então tá ok, eu posso botar todas. Quando terminar, pronto, tempo livre, sobra tempo para mim, posso fazer outras coisas, o que eu quero, que não estava programado. E por aí vai. Então, é mais ou menos isso. Essa é a minha dica para vocês. Vou mostrar aqui só o caderno aqui por cima para vocês verem. Como eu falei, aqui eu anoto ideias, eu anoto algumas coisas aqui. Isso aqui são algumas reuniões que eu tenho com alguns amigos. Aqui eu anoto planejamentos futuros. Eu boto o que eu vou ter já no futuro, coisas que já estão marcadas na agenda, nos próximos meses, nas próximas semanas. Realmente o ideal, aqui eu também coloco pensamentos do dia, às vezes eu coloco memórias do meu dia, né? Eu coloco aqui algumas memórias, coisas que aconteceram no meu dia que eu achei legal, eu coloco lá em uma linha só, tipo um mini diário, mas eu coloco ali para mim depois ler, me lembrar como foi aquele dia. Aqui às vezes eu também coloco algumas coisas para me ter um controle, alguns hábitos que eu quero ter durante a semana, eu quero fazer semana, eu quero na semana correr todo dia, eu coloco lá hábito de corrida, então eu vou, toda vez que eu correr eu dou um check e no final da semana eu vejo se eu corri todos os dias, se sim, ótimo, se não eu vou ver o porquê que eu não consegui correr todo dia e sempre eu vou fazendo isso, essa revisão, no final da semana eu faço uma revisão da minha semana que passou e aí eu vejo as tarefas que foram cumpridas e as que não foram cumpridas e aí eu faço ali uma pequena investigação para ver o que aconteceu para aquela tarefa não ser cumprida. Às vezes eu tive um trabalho de última hora, às vezes eu tive uma saída de última hora, um compromisso de última hora e não consegui cumprir uma tarefa. Passei ela para os dias seguintes, só que ainda assim não consegui cumprir. Então eu vou sempre revendo isso. Se aconteceu de alguma tarefa eu não cumprir por preguiça ou procrastinação ou algo desse tipo, aí eu vou ter que me policiar cada vez mais para isso não acontecer. Então esse é o importante também da revisão, porque a revisão ela vai te mostrar o que te fez cumprir as tarefas e o que te fez não cumprir as tarefas. Porque o que te fez não cumprir as tarefas, se foi algo que é ruim, você vai ter que ir limando, você vai ter que ir tirando até você realmente controlar isso, ter o controle sobre isso. Mas enfim, como eu falei, aqui eu tenho meu registro futuro. Não sei se dá para vocês lerem aí, depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre o que tem nesse caderno aqui. Mas registro futuro é basicamente isso que eu falei para vocês, são os meses. Eu comecei isso aqui desde novembro do ano passado, então a gente já está em janeiro, né? Estamos aqui. E aqui eu coloco eventos e coisas que eu vou ter que já estão marcadas para os meses seguintes, para eu já ter esse controle, para eu saber se eu preciso me programar para alguma coisa ou não. Mas o mais importante mesmo que tem aqui, como eu falei para vocês, essa questão aqui eu botei 2026 para diferenciar que eu comecei em 2025, mas agora a gente entra em 2026. Aqui eu tenho algumas metas do ano, alguns objetivos específicos que eu ainda estou pensando para poder escrever aqui. Aqui eu tenho alguns projetos meus, como referências, ideias também que eu anoto aqui. E aqui a gente entra em específico no mês. Aqui eu tenho o mês de janeiro. E aí eu tenho objetivos do mês, tarefas do mês e notas. Então aqui eu posso escrever qualquer coisa, objetivos eu vou escrever os objetivos do mês, as tarefas também. Ainda não escrevi aqui porque eu comecei um pouco tarde e aí eu não sei se o que eu quero fazer nesse mês ainda vai dar tempo, talvez eu não faça isso. E aqui eu entro específico na semana. Aqui eu divido toda a minha semana, não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas só de longe mesmo. Aqui eu tenho, por exemplo, a segunda, aí eu boto a data e o dia da semana. 12/1, segunda-feira. 13/1, terça-feira. 14/1, quarta-feira. 15/1, quinta-feira. 16, sexta. 17, sábado e 18, domingo. O sábado e o domingo ficam juntos aqui. O sábado e o domingo ficam juntos aqui porque são dias que não tem muita coisa. Eu tento focar as minhas tarefas principais mesmo de segunda a sexta na semana. E aqui eu coloco, como eu falei para vocês, as tarefas que eu preciso fazer. E elas não estão classificadas por horário. Eu tenho que fazer tal coisa em tal horário. Não. São só as tarefas. E aí, de acordo com o meu dia, eu vou vendo as tarefas ali e vou fazendo elas. E por uma ordem de prioridade. O que é mais importante e o que é menos importante. Então, aqui, por exemplo, segunda-feira.
eu coloquei gravar vídeo, botei editar vídeo, botei postar vídeo. São 3 tarefas diferentes, gravar, editar e postar. E aí, no meu dia, eu já vejo que eu já tenho que fazer algo. Eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que editar e eu tenho que postar. E aí eu coloquei também aqui que eu ia ter uma reunião. Coloquei aqui também que nesse dia teria culto na igreja, então eu já coloco lá para me saber, porque aí o culto já tem um horário específico, então eu sei que eu tenho que fazer as minhas coisas antes desse horário. Coloquei também corrida, coloquei academia e mais ou menos isso. Então as tarefas do meu dia, e essas, como eu falei, são tarefas pontuais. São tarefas que eu coloco para mim me lembrar que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer no meu dia, para ele ficar dividido de uma forma. Mas tem coisas aqui que eu não coloco. Tem coisas aqui que eu não preciso colocar porque são coisas que eu já faço todo dia. Eu já tenho uma rotina. Então, eu não coloco. Enfim, continuando aqui, na terça, dia 13, coloquei aqui mixar uma música. Eu tinha um projeto musical para me mixar. Tinha um vídeo também para me editar. E aí coloquei de novo aqui, gravar conteúdo para o Instagram e editar também vídeos para o Instagram. Então, essas foram as minhas tarefas da terça-feira. Da quarta-feira, mesma coisa, corrida, academia, que são eventos específicos, eventos que eu tenho que sair de casa, que eu tenho que me locomover para outro lugar, então eu diferencio evento de tarefa. Então, corrida, academia eram eventos, e aí eu botei gravar uma música, editar o vídeo dessa música e mixar também, e eu ia ter também um outro evento que era uma reunião, ou seja, eu tinha que sair de casa. E é mais ou menos assim que funciona. Eu vou colocando ali as tarefas e os eventos que eu vou ter naquele dia, já pré-definidos. E quando eu chego nesse dia, eu pego e vou fazendo. Aos poucos. E como eu falei, muitas das vezes são tarefas pequenas, são coisas que não levam muito tempo. Só que por conta de estar emboladas ali no meio de outras informações, a gente acaba não fazendo. E isso tem me ajudado muito, porque eu boto tarefas específicas e pontuais e eu vou conseguindo cumprir. E assim eu vou criando uma rotina, eu vou treinando o meu cérebro para ele se adaptar com isso, com essa rotina de acordar, de começar ali a trabalhar mesmo, começar a fazer coisas. Quando eu tenho os meus trabalhos mesmo, trabalhos de fora em específico, eu coloco isso também. Às vezes eu trabalho de casa, às vezes eu trabalho, eu tenho que sair, então eu coloco tudo isso. Tem também questões de estudos, tempos de estudos. Aqui é porque nessa semana eu ainda não comecei a estudar. Mas quando tem os tempos de estudos também, entra lá, tempo de estudo, né? É algo que eu tenho que fazer todos os dias. Então essas coisas vão entrando e a gente vai se adaptando com isso e vai criando uma rotina. E depois aquilo vai ficando cada vez mais leve pra gente, a gente vai se adaptando com isso. E como eu falei, essa é uma dica para pessoas que passam por isso. Porque eu sei que tem muitas pessoas que são assim, não conseguem se adaptar a uma rotina, tem às vezes dificuldades de fazer tarefas, de cumprir tarefas e de cumprir um cronograma em si. Então, essas pequenas coisas vão ajudando. E uma outra dica também que eu quero deixar para vocês, que está relacionado a esse vídeo e ao vídeo passado, é sobre você fazer um backup do seu cérebro, digamos assim. O que é um backup? Um backup é quando a gente pega arquivos de um lugar e salva em outro lugar. Para se caso aqueles arquivos que estão naquele lugar ali se percam, eu tenho eles em outro lugar. Ou também para aliviar, às vezes, espaço desse lugar, distribuindo esses arquivos em outros lugares. Então, como é que se faz um backup do cérebro? Eu falei para vocês que eu tenho um caderninho que eu anoto pensamentos, ideias e tudo mais. E eu indico ter um caderno para anotar tudo. Um caderno que anda com a gente, para a gente anotar tudo, seja pensamento, seja ideia, seja uma informação, seja uma lista de compra, seja qualquer coisa. É um caderno que ele vai aliviar o seu cérebro. Você vai fazer backup nele das informações que estão no seu cérebro. Então, por exemplo, acontecia muito comigo, me vinha uma ideia na cabeça e eu ficava pensando nela e arquitetando ela, e era uma ideia muito bacana, muito massa, que eu já ficava ali me coçando, que eu queria fazer e tal. Só que eu estava no meio de uma outra tarefa, eu estava no meio de um outro trabalho e eu precisava me concentrar nesse trabalho, eu precisava me concentrar nessa tarefa que eu estava fazendo. Então eu não conseguia pensar no trabalho e no pensamento que eu tive ali, na ideia que eu tive, que é muito massa e que eu já estava me perdendo com ela. Estava perdendo ali o tempo de fazer meu trabalho
com esse pensamento. Então, como é que você faz esse backup? Para você aliviar o seu cérebro, para você tirar essa informação do seu cérebro e não deixar com que ela ocupe a sua mente e o seu tempo ali que você precisa se concentrar em outra coisa, você joga ela para um caderno. Dá certo com o celular? Dá. Só que na dica passada que eu falei, tudo que a gente armazena no celular tem a possibilidade de se perder. Tem a probabilidade de se perder. Você pode perder seu celular pode quebrar, você pode ser roubado, seu celular pode dar uma pane, parar do nada, você pode perder a sua conta se você guardar na nuvem ou algo assim. Fora a questão das distrações que tem no celular. Então você às vezes está trabalhando, você deixa o celular longe. Se você vai pegar ele para anotar uma ideia, você acaba que você pode se perder, entrar no Instagram, entrar numa rede social e se perder mais ainda e ver mais informação. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é anotem, escrevam. Então, o caderninho para anotar tudo, ele serve de backup para o seu cérebro. Aí, a partir do momento que você tira aquela informação que você está pensando muito nela e joga para o caderno, você escreve lá da forma que você quer. Tive uma ideia, pode botar a data, tal dia, tive uma ideia sobre tal coisa e fazer tal coisa e por aí vai, nanã, ponto. Você escreve exatamente, você descreve a ideia que você está tendo. Por quê? Porque a partir do momento que você jogou para cá, você alivia seu cérebro e aí você volta novamente para a tarefa que você estava. Você volta novamente para o seu trabalho ali, para o estudo que você estava fazendo ou para qualquer outra coisa que necessita da sua concentração naquele momento. E aquela ideia não se perdeu, aquela ideia simplesmente você fez um backup nela em outro lugar. Você jogou ela para um outro lugar. E depois, quando você tiver tempo, que você de fato for trabalhar naquela ideia, você abre lá o seu caderno e você pega e olha lá a ideia que você teve tal dia. Pronto. Aí sim você vai conseguir se concentrar na ideia, você vai conseguir ser muito mais ainda produtivo naquela ideia, talvez tenha até mais ideias e isso vai ajudar muito, muito na rotina. Isso ajuda demais na rotina. Como eu falei, alivia o cérebro. Você vai tirando informações desnecessárias do seu cérebro, porque a partir do momento que você vai guardando muita informação ali, elas vão se perdendo. Essa ideia que você teve ali, se você ficasse só pensando nela, mas depois você precisaria voltar para sua rotina, você ia voltar, ela ia se perder. Ou você não ia mais conseguir pensar nela da mesma forma que você estava pensando, com as mesmas características ali que você estava pensando, da forma que você estava pensando. Então ela se perde. Então é muito melhor fazer um backup dela, jogar ela em um caderno, em uma anotação, porque aí depois você vai ter ela da mesma forma que você pensou, da mesma maneira. Então essa também é a minha dica, ter um caderno para anotar tudo, para anotar pensamento, ideia, tudo que seja informação que você quer tirar do seu cérebro e jogar para lá. Porque assim você vai conseguir guardar aquilo, você vai conseguir mentalizar aquilo melhor e focar naquilo no tempo que for para focar naquilo, no tempo que você realmente for designar para aquilo. Então, essa é a minha dica também para vocês. Então, pessoal, o que eu tinha para passar nesse vídeo era mais ou menos isso. Ele ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham entendido, porque são pequenas coisas, é algo que tem me ajudado muito. Todas essas dicas que eu dei para vocês sobre anotações, sobre rotina, sobre produtividade, são coisas que eu comecei a estudar muito no ano passado, né, ali do meio para o final do ano. Comecei a estudar, comecei a pegar algumas dicas na internet mesmo e comecei a colocar ali na minha própria rotina. Comecei a fazer aquilo e isso tem me ajudado muito mesmo. E a minha ideia e o meu objetivo também é ajudar vocês que podem estar passando por isso, podem ter essa dificuldade de se concentrar e pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Então a minha ideia é essa, com essas pequenas dicas. Eu estou aqui contando para vocês, mais ou menos, fazendo aqui um relato do que eu estava passando, do que eu passei e desse processo que eu estou vivendo, de me adaptar, de conseguir evoluir como pessoa, evoluir ali como profissional, com os meus projetos, evoluir em tudo. Então, como eu falei nos vídeos passados, as metas do ano não são só para a gente colocar ali e ficar esquecidas depois. Elas são de fato para a gente cumprir. E a gente só vai conseguir cumprir se a gente buscar isso, se a gente realmente tentar, se a gente ter ideias e buscar ali métodos para que a gente cumpra aquilo, para que nada se perca. Então, com essa virada de ano, de 2025 para 2026,
que não seja só a virada de ano em si, a passagem de ano, mas que seja uma virada de chave nesses próximos meses agora, nesse começo de ano, esses primeiros meses do ano, que a gente possa de fato buscar isso, tentar essa evolução, buscar essas ideias, esses métodos, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga de fato crescer muito mais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês estiverem gostando desse assunto, dessas questões que eu tenho falado nesses últimos vídeos, deixem um like aqui e comentem também o que vocês estão achando, o que vocês acharam de interessante, se vocês têm algo também a acrescentar. E me falem, porque esse canal, a ideia dele é ser um canal aberto, um canal que eu fale de muitas coisas. E esse é um assunto que eu tenho gostado de falar, porque é um processo que eu estou passando e que eu estou compartilhando com vocês. E que através desse meu processo, vocês também possam ser ajudados, vocês também possam entender cada vez mais coisas e crescer. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo e tchau!